versículo 10. Ok? Mas antes, eu quero ler um versículo que está em Colossenses 3:15, que diz o seguinte: repita comigo: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine o vosso coração e sede agradecidos. Em alguma versão, diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Quem entende de futebol sabe o que é um árbitro. É aquele que vai o quê? Apitar o jogo, é isso? Que vai conduzir ali, que vai observar cada lance. E ele diz o seguinte: olha, que a paz de Cristo na sua vida seja aquele que vai conduzir você em todas as decisões. Nós somos movidos todos os dias a tomar decisões. A todo momento na nossa vida nós precisamos fazer escolhas. Aquele que não age, sabe aquela pessoa que você fala assim, a pessoa não se posiciona? Ele já tomou uma decisão de não se posicionar. Porque de todo jeito você precisa assumir um lugar, mesmo que seja o lugar da isenção. Então a vida ela é movida a todo momento por essas decisões. Só que todas as que nós vamos tomar, elas vão ter um resultado. Tudo que a gente faz vai produzir um resultado. E agora, uma vez você entendendo a respeito do que é e de onde que você pode ser bem direcionado, ele diz assim, olha, se você estiver sentindo paz em Cristo, nós podemos sentir paz em algumas decisões baseadas no nosso conforto. Mas ele fala a paz de Cristo, ou eu em Cristo, eu consigo tomar decisões de paz. Negociações, investimentos, correções na vida. E para isso nós precisamos ter foco, para que a gente possa ser assertivo em tudo aquilo que a gente faz. E lá em Efésios 6:10 diz o seguinte: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestade, contra poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfesos, ele diz o seguinte: tem muitas pessoas que ficam lutando com situações, sem discernir o que pode estar por trás disso. E ele fala, olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta são contra as coisas espirituais. Uma vez que eu decido ser guiado por Deus, uma vez que eu decido ser cheio do Espírito Santo de Deus, Ele é quem me conduz nas decisões. Então, quando ele diz lá em Colossenses que a paz de Cristo te direciona a fazer a coisa certa, ele também fala que agora é o seguinte, a nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual, ou seja, só quem é espiritual vai conseguir vencer as batalhas. E ele fala, olha, por isso você precisa estar atento contra a maldade, contra as ciladas que vêm contra a sua vida. Ou seja, todo momento e a todo instante nós somos tomados por provações, nós somos tomados por laços, por armadilhas que são colocadas contra nós. A vida por si só, uma palavra, uma mensagem, uma brincadeira,
uma negociação, uma ação, uma decisão sem pensar, sem programar, pode trazer prejuízos longos anos. Quantos amigos desfizeram amizade por uma brincadeira? Quantas pessoas estão anos pagando uma dívida por uma negociação rápida que foi mal feita? Cilada, armadilha. Então nós precisamos discernir muito bem todas as coisas, toda a nossa caminhada em Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa também vencer essas coisas em Deus. Quando a gente entrega, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, um dos primeiros versículos que eu aprendi quando criança, ele fala que é o seguinte: se você toma uma decisão de andar com Deus, então você também precisa agora entender claramente que as suas decisões não partem primeiramente de você. Tudo que você for fazer, tudo que você for empreender, você precisa da direção de Deus, para você perceber as coisas à sua volta. Fala assim: Deus, eu quero perceber as coisas certas. Eu quero discernir melhor todas as coisas. E aí, para a gente entender um pouco sobre isso, eu quero citar 2 textos chaves, que um fala a respeito de Jonas. Lá em Jonas capítulo 1 diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor a Jonas, levantai e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou a fim de fugir da face do Senhor e foi para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis. Fala assim: para longe da presença do Senhor. Como que você foge da presença do Senhor? Como que você tenta agir sem ser segundo aquilo que é a aprovação de Deus? Não tem jeito. Mas Jonas, ele tentou dar um jeitinho, ele tentou tomar uma decisão própria. E ele foi e embarcou nesse navio. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Aquelas pessoas andando no mar, e o navio cai, não cai, afunda, não afunda, e aquele pessoal começou a entrar em desespero. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um para aliviar o peso. O que eles começaram a fazer? No momento de desespero, eles começaram a jogar as suas bagagens no mar. Eles começaram a desfazer de suas posses. Quantas pessoas no momento de desespero, por não discernir espiritualmente, começam a desfazer das suas coisas? Quantas pessoas que no momento de confusão, dentro de uma situação, tenta agir pela impulsão e acaba complicando mais? Quantas pessoas às vezes começam a desfazer das suas malas e mesmo assim as coisas não resolvem? Quando a gente percebe algumas pessoas às vezes fazendo disso, daquilo, e parece que cada vez vai mais. Eu lembro de uma história de um homem que ele tinha uma fazenda. E aí, a cada passo de tempo, ele vai lá e vende um pedacinho. Aí ele paga todas as contas, mas fica com a fazenda menor. Mas a dívida continua. Aí passa mais um pouco, ele vende mais um pedaço. A fazenda dele já se tornou uma chácara. Já ficou pequenininho. O que vai acontecer daqui a um tempo? Qual que é a consequência? Então, por que nós precisamos tomar decisões guiadas por Deus e sermos assertivos? Porque desfazer as malas, desfazer, simplesmente jogar no mar, talvez não é isso que vai trazer a resposta para nós. E esses homens no desespero, eles começaram a aliviarem o peso do navio. Jonas, descera ao porão, onde se deitou e dormia em profundo sono. E Jonas era o causador do problema. Mas as pessoas estavam jogando as malas. Quantas vezes a gente não está sendo assertivo nas nossas decisões? Quantas vezes a gente está tentando resolver de um jeito,
quando na verdade a gente precisa detectar qual que é o problema. Amém? E aí Jonas estava dormindo em sono profundo. O mestre do navio chegou até ele e disse: como que você está dormindo? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disse cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que nos sobreveio esse mal. E a sorte caiu sobre Jonas. Algo interessante, que até as pessoas reconhecem Deus na nossa vida. Até as pessoas sabem que quando a gente passa por uma situação, o correto é orar a Deus. Mas quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Porque Jonas estava dormindo e o marinheiro, ele chegou para ele e falou assim: clama a Deus. O ímpio tinha mais fé do que aquele homem. E Jonas ficou com aquele olhar, não fala que ele clamou, mas eles descobriram que ele era o problema. E o que eles fizeram quando descobriram que ele era o problema? Então, disseram cada um ao seu companheiro: vinde e tal, lançou sobre Jonas. Versículo 8. Declara-nos tu agora, por que sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua? Eu imagino que ele falou assim: eu sou cristão. Um cristão fora do propósito de Deus, ele causa um naufrágio. Um cristão fora da direção de Deus, ele faz a tripulação inteira correr o risco de morrer. Porque a hora que eles perguntaram: escuta, o que você faz? Declara-nos agora, por que veio esse mal? Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, a terra, o mar. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? Os homens pediram para Jonas orar. Os homens sabiam que Jonas era o causador, mas os homens estavam temendo ao Senhor. Eles acreditavam mais em Deus do que o próprio Jonas. E aí, o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ou seja, eles já tinham jogado as malas fora. Eles já tinham tomado um monte de atitudes e não tinham resolvido nada. E ele falou: a tempestade é grande. E eles estavam se esforçando cada vez mais. Mas o mar, cada vez mais, estava tempestuoso. Então clamaram ao Senhor: Senhor, não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. No final da história, aqueles homens já estavam orando por cristão. Olha como é que a situação virou. Aqueles homens temeram ao Senhor naquele momento, e aquele que era para ser direcionado por Deus, não estava fazendo nada, estava dormindo. E aí eles começaram a pedir: Senhor, o que a gente tem que fazer? Então levantaram Jonas e o lançaram no mar. Fala assim: e cessou a fúria do mar. O que eu quero te falar com isso? A gente precisa perceber quem é o Jonas na nossa vida. A gente precisa perceber qual que é o problema na nossa vida. Deus quer que a gente, e às vezes a gente fala Jonas, as pessoas falam assim: é minha esposa, meu marido, é os meus familiares. Não. O que eu quero que você entenda desse texto é que não adiantava aqueles homens jogarem as suas coisas, porque eles estavam dando tiro errado. Eles estavam fazendo coisas que na verdade não ia resolver o problema. E eu quero te falar uma coisa: você quer resolver o problema? Peça a Deus para te mostrar qual é o problema. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo jogando malas, arrumando isso, tentando resolver aquilo, e aí Deus fala assim: escuta, clama a mim, que eu vou te dar discernimento para você tirar apenas uma situação que vai mudar todas as outras. A palavra do Senhor fala a respeito de Davi. Davi lutava contra Golias. Golias era o quê? Quem que era Golias? De onde? Dos filisteus. Sabe o que aconteceu nessa guerra? Davi chega lá e se depara com uma situação.
O soldado inteiro dos filisteus estavam lá. Não adiantava o povo de Deus lutar contra aqueles soldados. Por quê? Fala assim, porque o gigante estava lá. Quando Davi chegou, ele teve uma visão diferente, porque Davi, ele era de Deus. Quando ele olhou aquela situação, ele não ouviu os gritos do exército dos filisteus. Ele mirou aonde? No gigante. Quando ele derrubou o gigante, o que aconteceu com o exército? Acabou a guerra. O que eu quero que você pense essa noite? Quando você derrubar o gigante da sua vida, quando você derrubar, tirar o Jonas da embarcação, quando você tiver discernimento de fato do que você precisa abrir mão, o restante cai. Mas quantas vezes a gente não encara esse que é o maior, o desafiador, e a gente fica lutando contra um exército inteiro. E aí é por isso que tem muitas pessoas cansadas. É por isso que tem muitas pessoas que trabalham, que correm, que tentam, mas parece que as coisas não estão caminhando como ele esperava. É porque ele não conseguiu dar foco naquilo que é o problema. E Deus, ele quer que você tome decisões sábias. Muitas vezes você está sendo bombardeado por soldadinhos, por um exército. E aí você fala, nossa, mas são tantas coisas, tantos inimigos, tantas pressões, tanta tempestade. E ele fala assim, escuta, vai no foco, fala assim pro seu irmão, vai no foco do problema. Que a tempestade acalma. Amém? Você não tem que ficar jogando as malas fora. Você tem que ir no foco do problema. Só que ir no foco do problema, esse é o nosso desafio. Porque a gente fala de muitas coisas, mas é difícil a gente tratar aquilo que são os grandes gigantes a serem derrubados. Então, às vezes a pessoa fica assim, porque isso, porque aquilo, porque tá, mas qual que é o problema? Qual que é a situação que você precisa resolver? E a gente faz isso em tudo na vida. Esses dias uma pessoa foi falar para mim que tinha uma pessoa que precisava receber uma oração e que gostava muito da minha vida. Era só ele me passar o endereço e o telefone. O que ele fez? Ele ficou mais de meia hora contando a história da pessoa, de que ele foi lá ver a pessoa e a pessoa falou que me conhecia. E eu pensei assim, esse tempo nós já tínhamos ido lá e voltado. Porque às vezes a gente é assim, a gente não consegue tratar as coisas do jeito que tem que ser. A pessoa começa a discutir, ele começa a pôr a culpa num, culpa no outro, soldadinho. Mas o gigante que ele precisa derrubar é o seguinte, esse é o problema. Porque a hora que você tratar esse, os outros caem. A hora que você entender e falar, Deus, por que nos sobreveio essa tempestade? Ele vai falar assim, você precisa tirar isso, que as outras coisas serão resolvidas. Você precisa tirar essa peça daqui, ó, que o resto volta a funcionar. É assim. Você precisa mudar essa atitude aqui, ó, que as outras coisas vão se engrenar novamente. A sua pedrada, ela tem que ser certeira. A sua decisão, ela tem que ser assertiva, para que você possa caminhar e romper todos os dias. Amém? Quais são as coisas que muitas vezes e com quais você tem lutado? Fala assim, eu preciso ser assertivo. Já viu quanto tempo a gente perde, às vezes, para resolver um problema? Acabei de contar um. Tá, qual que é o problema? Qual que é a situação? A situação é o seguinte, tem um Jonas dentro desse navio. Talvez para muitos nós somos o Jonas. Porque se você diz ser de Deus e você não consegue fazer, ou pelo menos não se importa e não busca em fazer aquilo que Deus te direciona a fazer, então de repente você pode estar comprometendo toda a embarcação. Porque às vezes é fácil a gente reconhecer os outros,
mas o desafio é a gente reconhecer somos nós. Então, quando você para de brigar demais, às vezes a gente percebe pessoas brigando com muitas pessoas e tentando resolver muitas coisas. Quando o Senhor quer de você apenas o seguinte: Deus, eu quero aprender a repreender esse mal. Ele diz lá em Efésios: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Fala assim, mas contra principados e potestades. Então tem pessoas que você não tem que brigar com ela. Tem situações que você não tem que pôr a mão. Você tem que apenas falar: eu já entendi. Essa aqui é espiritualmente que eu vou vencer. Deus, me dá a vitória. Você tem que chegar na sua casa, no seu trabalho, e direto ao foco. Eu te repreendo. Você percebeu uma coisa? Eu mando embora em nome de Jesus. Foco. Para de gastar tempo tentando lutar com os pequenos soldados do inferno que são levantados para te desgastar. Amém? Derruba o gigante, que o exército cai. Encara esse gigante. Tira esse Jonas da embarcação, que a tempestade acalma. Mas sabe qual que é a estratégia do inimigo? Desgastar você. Muitas vezes as situações vêm na nossa vida para que a gente possa ser desgastado. Então tem muitas situações que vêm que você fica gastando o dia inteiro. Quem aqui já teve a sensação de passar um dia inteiro resolvendo problema e no final da tarde você falar assim: enrolei e não consegui resolver nada? É o soldadinho que o diabo manda no seu caminho para tomar o seu dia inteiro e te tornar improdutivo. Para fazer com que você venha só desgastando, jogando as suas energias fora e não foca. Então nós vamos orar. E você vai clamar ao Senhor, e você vai pedir ao Senhor, e você vai pedir a Deus: Deus, me ajuda. Quantas vezes eu fico lutando com o exército, parece que eu derrubo um, vem mais um, venço um, vem mais outro, e ele fala assim: meu filho, segura essa energia para derrubar o gigante. Para de jogar as malas. Eu imagino que ao invés daquele comandante, ao invés de desfazer das coisas, você imagina aquele pessoal viajando meses e chegar em casa e falar assim: sobrevivemos, cadê as coisas? Jogamos tudo fora. Olha que coisa, a alegria de ter sobrevivido, mas a tristeza de ter perdido. Tem gente que é assim, está vivo, mas perdeu demais. Mas você imagina se aquele comandante fosse um homem que temesse ao Senhor e falasse assim: antes de qualquer coisa, fala assim, antes de qualquer decisão, eu vou falar com Deus primeiro. Ele tinha tirado o Jonas do navio. Fala assim para o seu irmão, e ele não ia perder nenhuma mala. Entendeu a diferença? Antes de você tomar qualquer decisão, consulta a Deus. Peça a Deus. Veio uma tempestade na sua vida, não sai desfazendo não. Nem das coisas, nem das pessoas, de nada. Mas se desfaça na presença do Senhor. Clame ao Senhor e fala: Senhor, antes de qualquer decisão, eu quero que o Senhor me mostre o porquê dessa tempestade. Porque eu não vou tomar nenhuma decisão que possa fazer eu perder. Eu não vou falar nada que possa me comprometer. E eu quero que o Senhor me traga paz. E ele diz, e eu quero fechar com esse versículo de novo: que seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. Você quer vencer todas as batalhas? Não vá para ela. Não entre nela. Sem primeiro você ter toda a clareza do que está acontecendo. A batalha era muito mais fácil. Derrubar um é muito mais fácil do que lutar com um exército inteiro. Quando Davi olhou e falou: gente, derruba esse que o exército... Era muito mais fácil. Mas as pessoas estavam criando estratégias para acabar com o exército. E às vezes você fica se desgastando dias e dias tentando derrubar o exército. O inimigo vai mandar mais. Quem já viu aqueles filmes que você vai matando e vai vindo mais, vai matando, vai vindo mais, vai matando, vai vindo mais? É aquilo ali espiritualmente.
Você derruba um aqui, vem outro aqui atrás, normal. Mas quando você venceu o maior, os outros param de vir. E quem é esse maior na sua vida? Qual que é esse maior na sua vida? Vença ele e a vida vai se tornar mais leve. Porque agora, depois de uma grande conquista, depois de um grande livramento, os outros, você vai olhar e falar assim: isso não me assusta mais, isso não me amedronta mais, porque eu derrubei foi gigantes. E Deus te faz um homem e uma mulher com autoridade para derrubar os gigantes, para identificar aquilo na sua vida que precisa ser arrancado. Amém? Eu me lembro, e eu quero fechar com esse testemunho, de uma pessoa, uma situação que aconteceu numa chácara, onde várias pessoas estavam ficando endemoniadas. E aí já tinha uma noite inteirinha, eles oravam com um, e o outro ficava endemoniado de lá. Eles expulsavam de lá, o outro do quarto ficava endemoniado. Aí eles tiravam, repreendiam ali, o outro ficava possuído. E eles não sabiam mais o que fazer. E eles já estavam fracos, sem força. Porque quanto mais você derruba um soldadinho, fala para o seu irmão, vem outro. E aí, eles falaram assim, vamos parar de orar com esses e vamos tirar um tempo para nós orarmos, para entender o porquê dessa situação. Aí de repente Deus foi e deu uma visão para o irmão. Entra dentro daquele mato, não, lá no milharal, e lá está o foco. Desfaz o foco, repreende. E depois, acho que de um dia ou de uma noite, né? Eles nessa guerra, eles pararam de guerrear, eles foram para lá, desfizeram tudo aquilo que eles tinham preparado lá. Sabe o que aconteceu com os soldadinhos? Perderam as forças. Mas esse pessoal, esses homens de Deus, já estavam lutando há mais de um dia, de uma forma fadigante, estressante. E eles precisaram perder as malas, perder as forças, para clamar ao Senhor. Quem quer clamar ao Senhor? Fica de pé. Diga assim, Senhor, tira da minha vida, tira do meu barco o Jonas, as situações que estão causando tempestade. Me ajude a perceber aonde está o foco, para que possa cessar a tempestade. Fala assim, eu não quero mais ficar lutando com esses soldados que vêm para trazer um cansaço, uma exaustão. Mas quanto mais eu os venço, mais eles aumentam. Fala assim, me dê autoridade para ter foco, para tomar a decisão certa, para ser certeiro e derrubar o gigante. Meu Deus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher essa noite. Pai, eu clamo, Senhor, para que eles possam ser tomados de autoridade, para que elas possam ser tomadas de autoridade, lá na sua casa, na empresa, na família, por onde eles andarem, eles possam parar de ser desgastado numa guerra que não leva a nada. Mas eu quero clamar ao Senhor e dizer, Pai, mostra para eles aonde está o foco. Abra os olhos espirituais de cada um. Tua palavra diz que a nossa guerra, a nossa luta é contra principados e potestades. E muitas vezes eles vêm lançando coisas só para nos distrair e cansar. E tem muitas pessoas que estão cansadas. Estão cansadas porque têm lutado uma batalha pesada. Mas não têm conseguido acabar com foco. Com foco, Senhor, ó Pai,
do vínculo quebrado, do vício, da maldade das pessoas, das conversas que não convêm, dos prejuízos financeiros. Estão acudindo, passa o dia inteiro resolvendo um monte de coisa que não se resolve. Gastam muito tempo, Senhor, desfazendo, tentando diminuir o peso, mas a tempestade só aumenta. Mas eu quero clamar essa noite. Assim como aquele povo, mesmo sem te conhecer, começou a clamar ao Senhor. E o Senhor Deus respondeu. E eu quero te pedir essa noite, aqueles que clamarem ao Senhor, eu quero declarar que eles vão enxergar o foco do problema. Eu quero profetizar que eles vão perceber de onde vem o problema, de onde vem o desfalque, de onde vem a confusão. E que eles possam estancá-los em nome de Cristo Jesus. Que eles não venham lutar uma guerra somente para trazer cansaço, mas que eles possam derrubar os gigantes, que os outros vão cair. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar que os olhos espirituais são abertos para que eles possam enxergar o foco do problema e não a consequência. Que eles não venham correr o dia inteiro tentando apagar as consequências, mas que eles venham achar onde é o foco e eles possam estancá-los para que o problema acabe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você